Olá, vamos falar agora sobre a lei de Boyle-Mariotti. Primeira lei dos gases, a lei de Boyle-Mariotti, foi estabelecida no fim do século XVII. Robert Boyle, químico irlandês, nasceu em 1627 e faleceu em 1691. Edmé Mariotti, físico francês, nasceu em 1620 e poucos, não se sabe precisamente, e ele faleceu em 1684. Então nós temos aqui um cilindro com um volume inicial e uma pressão inicial. Se dobrarmos o valor da pressão, o volume ele fica reduzido pela metade, ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual a 2 vezes a pressão inicial vezes o volume inicial dividido por 2. Se triplicarmos a pressão, o volume ele se divide por 3, ou seja, 3 vezes a pressão vezes o volume dividido por 3 será igual a pressão inicial vezes o volume inicial. Se multiplicarmos a pressão por 4, o volume será dividido por 4, ou seja, 4 vezes a pressão inicial vezes o volume inicial dividido por 4 será igual ao produto pressão inicial vezes volume inicial. A primeira lei dos gases, a lei de Boyle-Mariotti, determina que a pressão vezes o volume ela é constante. Ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Quanto maior a pressão, menor é o volume. O aumento da força resultante exercida pelo êmbolo sobre o gás implica aumento da pressão e redução do volume do gás contido no cilindro. Podemos representar essa lei em um gráfico cartesiano com o volume da amostra no eixo das abscissas e a pressão no eixo das ordenadas. Então, nós temos aqui um gráfico onde a pressão está em função do volume. Quanto maior a pressão, menor o volume. A curva obtida é chamada de isoterma. São essas curvas, né? Onde iso é igual, nome das curvas em que uma grandeza permanece constante. Nesse caso, a temperatura é constante. Ok? Então, quanto maior a pressão, menor será o volume. Para cada temperatura há um isoterma. Quanto mais afastado dos eixos estiver a curva, maior a temperatura e maior o produto, pressão vezes volume. Quanto maior a pressão, menor é o volume.